E mais um episódio de Zoom 100, dessa vez totalmente sociável. Olá, eu sou o Fernando Felas e você está no Insano Me. Nesse último episódio, no episódio 9 de Zoom 100, nós encontramos então o Akira indo em direção à casa dos pais. Só que antes disso ele acaba encontrando um senhor no meio da floresta. E nessa ele vai ajudar o senhor a construir uma casa na árvore para que o senhor possa residir ali. E ali, no meio do diálogo dos dois, o senhor começa a falar com ele, e ele fala uma certa filosofia dele de escutar a floresta, que se ele escutar a árvore e as árvores em volta e o terreno, ele vai escutar a voz da floresta. E o Akira assimila isso como algo social. Ele coloca, então, se eu escutar a mim mesmo e escutar os outros, eu vou escutar a voz do mundo? Cara, que coisa mais profunda. Ele mesmo fala, né? Acho que estou prestes a perceber algo profundo que acabei de escutar. É muito interessante que ele se toca de que foi algo profundo e ele reflete sobre aquilo. E como esse conceito de sociedade é muito equivalente com a série, né? Porque ele tá numa fase que ele tá buscando os desejos dele, ele tá buscando isso, e nessa o Senhor coloca para ele que existem outros desejos, né? E é isso que ele pensa, porque quando ele pensa assim, então se eu prestar atenção em mim e nos outros, eu vou escutar a voz do mundo, e depois ele pensa, quando eu escutar a voz do mundo, o que eu vou escrever na minha lista? Porque daí a questão é, eu ainda vou ter os meus desejos ou eu vou ter outros desejos? Vai além de mim mesmo quando eu começar a prestar atenção que existe algo a mais do que tudo isso. E é tão interessante nesse episódio a construção de como é feito toda essa questão social, porque depois que eles terminam de ajudar o senhor a construir a casa na árvore, o Akira vai então em direção à casa dos pais dele, que era então o primeiro plano. E ele vai, enquanto eles estão indo lá, ele fica preocupado porque tem um monte de zumbi no meio do caminho, mas ainda assim ele consegue passar e chegar lá. Quando ele chega lá, ele se dá conta, né, do recorrer do caminho, que ele não deu tanta atenção, não valorizou tanto os pais quanto ele deveria, e ele se sente culpado, e ele quer de alguma forma dar um retorno para os pais, né, ele quer de alguma forma mostrar gratidão por tudo aquilo que ele recebeu, que até então ele não tinha correspondido de uma forma muito boa com os pais. E é interessante porque a família significa o quê? A família é a primeira sociedade que a gente vive, que a gente sai. Então, nesse mesmo contexto, a gente percebe que aquele senhor que estava falando de sociedade, o anime continua falando de sociedade quando ele leva para a família do Akira. E nessa, o Akira se toca dessa sociedade que ele não estava participando, que era a família dele, e ele quer demonstrar gratidão. E é interessante que quando ele quer fazer as coisas, os pais dele falam assim, para, você não precisa fazer. E quando ele vai questionar o pai dele, né, de certa forma, o pai dele fala assim, eu estou fazendo o que eu deveria fazer. E na verdade, quando ele fala pro pai dele, tipo, o pai dele é meio rude com ele, quando ele se coloca à disposição de fazer alguma coisa pro pai. E o pai dele, no fundo, quis dizer para ele, eu fiz a minha função de ser pai. Então, não era algo que ele deveria se sentir na obrigação de ter que fazer alguma coisa. É lógico que assim, vocês já ouviram aquela frase, né? Gratidão gera gratidão, né? Tudo que a gente recebe com amor, a gente quer também que retorne, de alguma forma a gente quer pagar aquilo, pagar, não sei se seria a melhor palavra, mas assim, a gente quer dar uma resposta positiva para aquilo que a gente recebeu. E é isso que ele sente. E na verdade, o que o pai dele quis dizer, os pais quis dizer, é que aquilo não tinha um preço a ser pago, né? Eles fizeram porque não era só uma questão da obrigação, mas é, é a atitude que levou eles de um desejo social, a gente vai voltar agora na questão do desejo, de um desejo social, digamos, como sociedade, o marido e a mulher já formam uma sociedade que é ter um filho e assim gera para uma sociedade ainda maior, né? Vai ficando macro. E assim a gente constrói a sociedade como um tal que a gente tem. Nossa. A gente constrói então a sociedade como a gente tem, essa coisa mais macro, né, que consegue ampliar de cada famíliazinha a algo maior. E então, depois de toda essa reflexão que acontece entre a família dele, surge um personagem
misterioso, digamos assim, porque ele aparece no final do episódio, ele não é tão pronunciado, mas a gente percebe que ele é meio que o oposto do Akira. Na verdade, os dois têm o princípio igual de realizar os desejos, de que quando eles não conseguiam viver, porque na verdade mostra aparentemente o mesmo ponto de vista. Os dois, pela sociedade, estavam sendo sufocados, não estavam conseguindo viver. Só que o Akira, quando acontece o apocalipse zumbi, ele coloca desejos para ele viver de uma forma positiva, de uma forma que floresce, cresce, né? Ele vai partilhando com os outros coisas a serem distribuídas, de serem acrescentadas na vida um do outro, etc. Já esse personagem, quando mostra a introdução um pouquinho da vida dele, a gente vê que ele não foi muito bem visto em meio da sociedade, e ainda assim, como ele não tinha o desejo de participar também muito da questão social, ele mesmo foi se fechando, e quando aconteceu o apocalipse zumbi, ele ficou feliz igual o Akira também tinha ficado, mas de uma forma diferente, porque daí a sociedade tinha sido destruída e aparentemente ele quer ajudar a destruir ainda mais o que restou. Então, ao invés de uma proporção de vida, de fazer parte da sociedade, ele quer acabar com a sociedade, ele quer tirar aquilo que ainda restou e dar a entender que ele vai ser meio que o antagonista do Akira, já que é o nosso protagonista. A única coisa meio ruim disso tudo é que foi anunciado que os próximos episódios estão indefinidos de quando eles vão estrear. Então a gente não sabe quando vai sair essa continuação. Mas de qualquer forma, toda a construção social, o pensamento em cima desse único episódio foi algo que me surpreendeu demais, porque não é tão comum você ver colocar tanta coisa em um único episódio, falar tanto de algo profundo, mais complexo, de uma única vez. Essa construção, assim, foi bem surpreendente. Acho que até o roteirista ali, você vê que ele tem uma coisa que de fato não é para criança, né? Toda essa questão do trabalho, da sociedade, de como o empregado se sente em meio àquilo de você ter as suas obrigações e não necessariamente conseguir viver toda a vida. Porque existe todo o complexo de ou você trabalha para viver ou você vive para trabalhar. E qual é a escolha que você faz e que na verdade às vezes nem sempre é uma escolha, né? Às vezes a pessoa ela parte de um princípio de trabalhar para viver e enquanto ela está trabalhando para viver, daqui a pouco ela vive para trabalhar. E quando ela começa a viver para trabalhar, ela não percebe mais que ela está apenas vivendo para trabalhar, que era o caso do Akira. Ele estava vivendo nesse meio sem perceber novamente, sem perceber que ele já não tinha mais uma vida própria. Ele virou só um instrumento da própria empresa. Então, o que a gente vai esperar nos próximos episódios é que esteja um desenvolvimento aí entre esses personagens e como vai se desenrolar toda essa questão social, se o Akira vai conseguir, no final das contas, também escutar a voz do mundo e se também os desejos que ele tem agora ainda serão os mesmos. Então, deixa aí nos comentários se você tá curtindo esse anime, que eu acho que ele tá ficando cada vez melhor. Cada episódio que passa, que eu penso que eu gosto de um episódio específico, eu fico surpreso que tá sendo bem surpreendente. Eu também espero que não demore muito para esses outros episódios começarem a serem distribuídos, né? Porque dá uma certa preocupação quando parece que dá uma impressão de que não tá tão seguro, tão bem feito, né? Mas ainda assim, acho que não tem por que se preocupar, porque a gente tá vendo que tem uma qualidade muito boa. O roteiro também dele tá excelente. E agora é esperar os próximos para ver como essa história vai acabar. Obrigado, até mais.